Fala galera, seja bem-vindo de volta. Vamos continuar? People, para essa aula eu preciso que você relembre um conceito super importante que eu falei na última aula e que você aprendeu em mecânica. Eu preciso só que você relembre de uma coisa. Força elétrica. Força é uma interação. Força é uma interação entre dois corpos. Por isso que a terceira lei de Newton é ação e reação. Porque tem que ter dois corpos para existir uma força. Lembre-se disso. Fechou? Porque hoje a gente vai falar sobre campo elétrico. Campo elétrico. Olha que massa. É um conceito abstrato? É um conceito abstrato. Mas quando você entende esse conceito super abstrato, é muito legal. Porque daí você passa a utilizar esse conceito em várias coisas no teu cotidiano. Então se liga aí na aula de hoje que vai ser muito interessante. Campo elétrico. Vai ser bem filosófico, tá? Porque é um conceito abstrato, a gente vai ter que pirar um pouquinho. Mas vamos lá. Campo elétrico. Para falar de campo elétrico, eu vou só retomar e falar de campo gravitacional. Quando você aprendeu sobre força lá com o Tiaguinho, você falou o seguinte: existem dois tipos de força. Força de contato, força de contato. Sacou? Teve contato, força de contato. E tem força à distância também, não tem? Força à distância é aquela que não precisa de contato. Existem três forças à distância que você estuda aqui pro teu Enem, que é a força gravitacional. Você não precisa estar tocando na Terra para a Terra te puxar para baixo, né? Então, força gravitacional é uma força à distância, força elétrica é uma força à distância e força magnética é outra força à distância. Então, duas você vai estar comigo e uma você já estudou. Força à distância, para toda força à distância acontecer, tem que ter algo que leve essa força até outro objeto, porque estão distantes, não estão se tocando. E esse algo, em se tratando de força gravitacional, que leva a força até outro objeto, ele é chamado de de campo gravitacional, tá? Então, por isso que eu vou começar tentando te dar uma ideia de campo gravitacional. Se você entender exatamente o que é campo gravitacional, você vai entender exatamente o que é campo elétrico, beleza? Vou fazer essa analogia aí pra gente tentar continuar. Olha só, você sabe que a Terra puxa para ela tudo que está em volta dela, né? É uma força que a gente chama de força gravitacional. Mas assim, para existir força, no começo dessa aula eu te falei que precisava de dois objetos. Para existir força, necessariamente, tem que ter dois objetos. Então, se eu tirar todos os objetos e deixar só a Terra, não vai existir força nenhuma, porque só tem a Terra. Mas a Terra, ela perturba o meio em torno de si, ela perturba o espaço em torno de si, criando o que a gente fala de um campo de aproximação. É um campo que não é material. Eu não consigo ver esse campo. Eu só consigo sentir, eu não consigo ver. Eu só consigo sentir. Como que eu sei que ele está lá? Porque assim, toda vez que eu coloco um objeto em qualquer lugar próximo à Terra, esse objeto é atraído. Sacou? Eu sei que aqui tem um campo gravitacional, porque toda vez que eu pulo, eu caio. Então tem que ter um campo gravitacional aqui. Só que eu consigo ver esse campo? Não. Eu só consigo perceber que ele está aqui porque quando eu coloco um objeto, ou quando o objeto sou eu sinto esse campo. Beleza? Então tem que ter dois corpos para existir força. Galera, tem só a Terra. Tem força gravitacional na jogada aí? Não, porque tem só a Terra. Agora, se eu colocar um objeto aqui, vai aparecer uma força gravitacional? Vai ou não vai? Vai aparecer uma força gravitacional para cá. E se eu tirar esse objeto? Se eu tirar esse objeto, você vai ter o campo gravitacional. E se eu colocar o objeto? Se eu colocar o objeto dentro desse campo gravitacional, vai aparecer uma força gravitacional, tá? Então, cuidado com isso aí. Campo e força são duas coisas diferentes, tá? Duas coisas diferentes. Só preciso de um objeto, que é o campo. Outro, só preciso de dois objetos, que é a força. Tudo bem? Beleza, vamos para campo elétrico então. A ideia de campo elétrico é o seguinte: é uma propriedade física que toda vez que eu coloco, olha só, vou colocar uma partícula positiva aqui. Essa partícula positiva, ela vai criar, lembre-se que força elétrica é uma força à distância, né? Tá, ela vai criar em torno de si um campo elétrico. Pessoal, o que é isso? É como se ela perturbasse o meio em torno de si, é como se ela perturbasse o espaço, criando um campo que eu não consigo ver, igual o campo elétrico.
mas eu consigo sentir. Como que eu sei que ele está lá? Porque assim, ó, quando eu coloco uma carguinha aqui, pequenininha, que eu chamo de carguinha de prova, vou chamar de Q, ó, menos Q. Deixa eu colocar esse menos para cá. Menos Q. Quando eu colocar essa carguinha aqui, eu sei que essa carguinha vai vir para cá, ela vai ser atraída, não vai? Então, tem que ter alguma coisa em volta dessa carga positiva aí que leve essa força até a carga negativa, sacou? E daí ela vai ser atraída para cá. Essa coisinha que tem em volta da carga positiva é o que a gente chama de campo elétrico. Campo elétrico é a perturbação do espaço em volta de uma carga elétrica. Como que eu sei que ele existe? Eu coloco outra carga pertinho. Essa outra carga ou vai ser atraída ou vai ser repelida. É assim que eu sei que ela existe. Beleza? Campo elétrico é isso aí. E é um campo que a gente chamava antigamente, alguns ainda chamam de campo de força. Sabe por quê? Porque assim, ó, vou desenhar aqui o campo elétrico de uma partícula positiva. De cara, já vai se acostumando com esse desenho aqui, ó. Tá vendo esse desenho muito louco aqui? Isso é campo elétrico de uma partícula positiva junto com uma partícula negativa. Galera, ó, olha só. Toda partícula positiva, por convenção, não é que é exatamente assim. Até porque a gente não consegue ver. Essas linhas que a gente desenha aí, que eu desenhei para campo gravitacional, por exemplo, é uma convenção. Ela funciona, tá? Então, ó, coloquei uma carguinha positiva aqui. Esquece esse desenho por enquanto. Coloquei uma carguinha positiva. Ela vai criar em torno de si um campo de afastamento. É isso aqui, ó. Esses vetorezinhos para cá aqui. Ah, professor. Esse é o campo elétrico. Campo elétrico é um campo, é algo que deforma o espaço em torno dessa carga. E como que eu sei? Eu consigo ver isso? Não, eu não consigo ver. Como que eu sei que esse campo existe? Eu sei que esse campo existe porque quando eu coloco outra carguinha, essa carguinha vai ser atraída ou repelida. Então, para saber se existe ou não, eu tenho que colocar uma carga de prova aqui. Fechou? Coloquei uma carga de prova aqui, ela foi atraída ou repelida, então tem um campo elétrico ali agindo. Tudo bem, people? E esse campo elétrico, ele vai ser representado pela letra E. Campo elétrico a partir de agora, ó, letra E. E a unidade dele é newtons por coulomb. Então já vou te dar uma ideia. Olha só. Essa carguinha positiva criou em torno de si um campo elétrico que eu desenhei aqui. Neste ponto do espaço, vamos supor, é como se fosse a gravidade, tá? Nesse ponto do espaço, o campo vale 2 newtons por coulomb. Esse é o campo elétrico naquele ponto A aqui do espaço, ó, ponto A. Isso quer dizer, sabe o quê? 2 newtons por coulomb, se liga na unidade. 2 newtons por coulomb. Quer dizer que se eu colocar uma carguinha de prova ali, naquele espaço do campo, de 1 coulomb, vai aparecer uma força de atração ou de repulsão de 2 newtons. Se eu colocar uma carguinha de 2 coulombs, aparece uma força de 4. Se eu colocar uma carguinha de 3 coulombs, aparece uma força de 6. Porque naquele ponto tem um campo de 2 newtons de força para cada coulomb que eu colocar ali. Sacou? Coloquei uma carguinha, aparece uma força. De quanto? Depende do campo elétrico. No caso aqui, ó. Aqui, nesse ponto B aqui, tá vendo? Vamos supor aqui que o campo seja 1 newton por coulomb. Quer dizer que se eu colocar 1 coulomb de carga ali, vai aparecer uma força de quanto? 1 newton. Se eu colocar 2 coulombs, 2 newtons, 3 coulombs, 3 newtons e por aí vai. Tudo bem? Então, isso é o conceito de campo. Professor, e carga positiva, o campo é sempre de afastamento? Sim, o campo é sempre de afastamento. E carga negativa é sempre de aproximação. Isso aqui é uma convenção, ó. Sempre de aproximação. Desse jeitinho aqui. Ah, professor, tá aí. Beleza, ó. Pra você memorizar, eu sempre falo o seguinte. Carga positiva, ó. Sai do positivo e entra no negativo, fechou? Então, ó. Sai do positivo e entra no negativo. Então tá aí. Campo elétrico de uma carga positiva é isso aqui. Campo elétrico de uma carga negativa é isso aqui. E se eu junto as duas, vai ficar esse desenho monstro aqui. Desculpa aí. Vai ficar esse desenho monstro aqui, ó. Tá vendo que tá saindo positivo e chegando no negativo? Fechou, né? Isso é o campo elétrico. São as linhas de campo entre duas cargas. Uma positiva e outra negativa. Belezinha? Então, o campo elétrico, ele fala para você quanto de força vai aparecer ali quando eu colocar uma segunda carga. Lembrando que para ter força tem que ter duas cargas. Beleza? Para ter campo,
uma carga só. E força, 2. Campo, 1. Força, 2. Campo, 1. Força, 2. Beleza? Então tá aqui. Só o que a gente falou sobre campo eu tô escrevendo matematicamente, ó. Campo elétrico, então. Lembra que eu falei assim? Tá aqui partícula positiva. Desenhei o campo. Sai do positivo. Tá aqui. E neste ponto A aqui, o campo vale 5 newtons por coulomb. Deixa eu te perguntar. Se eu colocar ali uma carga de 1 coulomb, quanto de força vai aparecer? Vai aparecer 5 newtons de força. Se eu colocar 2 coulombs, quanto de força vai aparecer? 10 newtons. E se eu colocar 5 coulombs, quanto de força aparece? 25 newtons, né? Então, ó, se eu multiplicar a carga pelo campo, eu tenho quanto de força aparece. E é justamente essa formulinha aqui, ó. Essa formulinha aqui para campo elétrico, certo? Então, essa formulinha aqui, eu gosto mais de utilizá-la assim, ó, vou escrever para você. É a fórmula do FEC. Tá aí, é a fórmula do FEC. Se eu multiplicar a carga de prova, que eu vou chamar de carga vítima, tudo bem? Porque é ela que vai sofrer a força. Na verdade, as duas sofrem força, é ação e reação. Mas eu vou chamar de carga de prova, que é a carga vítima, carga de prova. Tudo bem? E é o campo e F é a força que vai aparecer nessa carguinha aí quando eu colocar dentro desse campo. Tudo certo, people? Lembrando, carga no SI é medido em coulombs. Campo elétrico, que é o meu Ezinho aqui, é medido em newtons por coulomb. E a força no SI vai ser medida em newtons, certo? Sempre que vier carga, lembrando, vai vir para você milicoulombs, ou microcoulombs, ou nanocoulombs. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Tudo bem? Beleza. Campo de afastamento se for positivo, campo de aproximação se for negativo. Só um detalhezinho, vamos analisar uma coisinha aqui rapidão, ó, uma conclusão. Se liga aí. Eu tenho uma carguinha positiva aqui, ó. E essa carguinha vai fazer o campo assim, né? Se acostume a desenhar o campo em uma carga. Tá aí, campo de afastamento. E eu coloco uma carguinha de prova aqui positiva. Coloquei essa carguinha de prova positiva. Ó, neste ponto que eu coloquei a carguinha, o campo não tá nesse sentido aqui? Tá, né? Que é justamente essa parte aqui que eu realcei, ó. Campo tá naquele sentido. E positivo com positivo não se repelem? Então, a carguinha 1 vai repelir a carguinha 2, vai fazer uma força para cá. Ou seja, o que eu quero te mostrar? Que força e campo têm mesma direção e mesmo sentido neste caso. Força e campo têm mesma direção, mesmo sentido nesse caso. Pessoal, se for aqui, ó, ao invés da carguinha positiva tá aqui, vou desenhar meu campo. Ao invés da carguinha de prova, uma carguinha vítima positiva, eu vou colocar negativa, professorzinho. O campo naquele ponto continua o mesmo, né? Continua para cá, ó. Só que a força agora vai ser de atração. Tá vendo que a força e campo têm mesma direção, porém sentidos contrários? Então, isso nos leva a uma conclusão que é o seguinte. Presta atenção. Ó, quando a carga de prova for positiva, vou até escrever aqui para você. Carga, prova, for positiva. Força e campo têm mesma direção e sentido. Direção e sentido. Fechou? Força e campo têm mesma direção e sentido. E quando carga de prova for negativa, força e campo, vou colocar um vetorzinho aqui para diferenciar, tem mesma direção e sentidos contrários. Ah, professor, olha aí, sentidos contrários. Vamos provar que para o negativo, se a carga mãe, se a carga mestra for negativo, vai acontecer a mesma coisa? Ó, carga mestra negativa. O campo, ele entra no negativo, é ou não é? Beleza, então neste ponto aqui, ó, o campo, ele tá entrando no negativo, tá pra cá. Beleza, só que como essa carga é positiva, não vai acontecer atração?
Se acontece atração, ó, pá, força e campo tem mesma direção e mesmo sentido. Então funciona mesmo essa conclusão que a gente chegou aí. E ó, aqui agora, se for negativo, negativo, tá vendo que se a carga de prova for negativa, carga de prova, tá? A força e campo têm sentidos contrários? Fechou, né? Conclusão massa que a gente chegou, certo? Beleza. Deixa eu só te dar uma real sobre uma coisinha aqui, ó. Tô com a carguinha positiva. Neste ponto A, é um ponto do espaço, tá? Não tem objeto ali, nada do tipo, é um ponto do espaço. Neste ponto A, para onde está apontado o campo elétrico que essa carguinha positiva realiza? Produz. O campo elétrico nesse ponto A está apontado para cá. Vocês conseguem enxergar isso? Por quê? Porque sai do positivo. Então aqui, ó. Sai do positivo. Então esse é o campo elétrico nesse ponto A. Ah, professorzinho, e nesse ponto B aqui, ó? Sai do positivo. Então, ó, tá pra cá. Fechou? Então é assim que a gente desenha, desenha, e o desenho continua, né? Não, sempre desenha. É assim que a gente desenha os vetores em campos elétricos. Beleza? Então, people, é só isso. O resto é consequência. O resto é conclusões aí que a gente tem que chegar junto. Ó, FEC, né? A fórmula? FEC. Ou seja, E não é F sobre Q? Olha só o que eu fiz aqui, ó. F, na verdade, a gente aprendeu pela lei de Coulomb, que é K, QQ sobre D quadrado, não é? Isso tudo sobre Q. Q com Q, posso fazer um check-check? Posso, né? Vai ficar E é igual a K, Q sobre D quadrado. People, eu vou ter duas fórmulas agora para calcular campo elétrico. Só que saiba a diferença entre as duas, ó. A primeira é KQ sobre D quadrado e a segunda é essa aqui, ó. E, que é o FEC, né? FEC. Só que note a diferença entre as duas. Uma leva em consideração a carga de prova. Carga de prova. E a outra leva em consideração a carga mãe. Carga geradora, que a gente fala. Geradora é a carga que gera o meu campo elétrico aí. Fechou? Então, ó, se na questão vier a carga geradora, quanto de carga ele tem, você vai usar provavelmente isso aqui. Se vier quanto vale a carga da carguinha de prova, você vai usar provavelmente isso aqui. Então, são duas formulinhas aí para campo, mas nada demais, uma é consequência da outra. Fechou? D é a distância, né, entre as duas cargas, no caso. F é a força. K é a constante, que vale 9 vezes 10 a nona. E a distância tem que ser em metros. Tudo bem? Então tá aí. Muito tranquilo, muito facinho. Só uma coisa que eu insisto muito com você. Eu tenho uma carguinha. Ela vai gerar um campo elétrico em torno dela. Para existir esse campo, só depende dela. Não depende mais de nada. Agora, só vai aparecer uma força quando eu colocar outra carga neste campo. Quando eu coloco outra carga neste campo, daí aparece uma força elétrica. Daí essa carga vai ser atraída ou repelida. Fechou? Então diferencia essas duas coisas aí. Nem é tão difícil o conceito assim, fala a verdade, né? Beleza. Pode aparecer um gráfico para você? Muito difícil. Mas, se vier, você sabe fazer. Porque esse gráfico aqui, ó, é E igual a K, Q, em módulo, sobre D quadrado. Esse gráfico aqui, você estuda ele em matemática, então pode cair em matemática também, mas é um gráfico característico desse tipo de função aqui, ó, que é função de uma variável inversa ao quadrado, sacou? É uma hipérbole, que é isso aqui, ó. Esse gráfico, ele vai falar para você o seguinte, ó, toda vez que eu aumento a distância entre duas cargas, toda vez que eu aumento a distância, o campo elétrico, ele diminui. Fechou? Então, eu tenho uma carguinha positiva aqui. Tenho dois pontos no espaço, ponto A, ponto B. Quem tem maior campo elétrico? Maior campo elétrico é o ponto A. Por quê? Porque está mais perto. Sacou? E o menor campo elétrico? O menor campo elétrico é o ponto B. Por quê? Porque está mais longe. Beleza? A gente fala também esse negócio de maior e menor campo elétrico pela densidade de linhas de campo. Então, se por acaso, assim, aparecer isso aqui para você, ó. Ó,
eu tenho um campo elétrico bem loucão. Pessoal, quem criou esse? Não sei lá quem criou, mas eu tenho um campo elétrico, linhas de campo bem louconas aqui. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. E fala aí, qual dos pontos tem maior campo elétrico? Maior campo elétrico vai ser no B. Por que eu sei que é no B? Porque as linhas de força estão mais concentradas aqui, né? No B. Como eu não sei distância para minha carga geradora, então eu posso ver também pela concentração das linhas de campo. Fechou? Para ver se é maior ou se tem menor campo elétrico. E esse gráfico ele fala isso, ó. Quanto maior para cá, a distância está aumentando. Mas enquanto a distância aumenta, tá vendo que o campo diminui? Né? Cada vez mais que a distância aumenta, o campo diminui. Então é isso que o gráfico fala para você. E é proporcional, né? Por exemplo, assim, se eu dobrar a distância, o campo vai dividir por 4. É a mesma coisa lá que a gente fez lá em força. Se eu triplicar a distância, o campo divide por 9 e por aí vai. Beleza? São diretamente e inversamente proporcionais. Esse esquema aí de dobrei, dividir e tal, diretamente e inversamente. É importante que você revise isso aí da matemática, tudo bem? Beleza, galera. Ó, e se eu tiver várias cargas? Nada demais. Se você tiver várias cargas, desenha vários vetores. Simples. Ó, eu tenho, por exemplo, a carga geradora 1, tenho a carga geradora 2, tenho a carga geradora 3, certo? A carga 1, tá vendo que ela é positiva? Então, o campo elétrico sai do positivo. Sai do positivo. Lembrando, people, campo é força? Não, nada a ver. O campo gera uma força quando eu coloco outra carga lá. Beleza? Então tá aqui. Então, neste pontinho aqui, não tem objeto nenhum. É um ponto no espaço. O campo gerado nesse ponto pela minha carga 1 aqui vai ser nesse sentido aqui, né? Saindo positivo. Dá pra perceber? Sai do positivo. Daí, o campo gerado naquele ponto por essa carguinha azul é essa aqui, que é entra no negativo, né? Entra no negativo. Fechou? E o campo gerado por essa carguinha 3 naquele ponto é essa E3 aqui. Pessoal, é tudo vetorial, né? Sim, é tudo vetorial. Tem como eu saber o campo resultante? Tem como você saber o campo resultante? Sim. Para você saber o campo resultante, você faz lá soma vetorial, coisa que você aprendeu lá na mecânica, fechou? Então, por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, eu tenho um vetor para cá, campo 1, e tenho um vetor para cá, campo 2. Eu quero saber o campo resultante. Vamos supor que esse campo 1 seja 10 newtons por coulomb e o campo 2 seja 6 newtons por coulomb. Fechou? Beleza. Neste ponto aqui, a resultante do campo elétrico vai estar para onde? Vai estar para cá, né? Coisa que se fez lá. E quanto que vai ser essa resultante? Vai ser 4 newtons por coulomb. Ou seja, se eu colocar uma carguinha aqui positiva de 1 coulomb de carga, o que vai aparecer? Vai aparecer uma força para cá, né? Por que para cá? Porque se for uma carguinha de prova positiva, força e campo tem mesma direção e mesmo sentido. Para lá, de 4 newtons, né? E se for de 2 coulombs, professor? 2 coulombs, daí vai aparecer uma força aqui de 8 newtons. Beleza? Então tá aí. Muito facinho, muito sossegado. Se tiver várias cargas, é só tirar a resultante. Por que eu estou estudando isso aí? Por que você está estudando isso aí? Galera, tem muita aplicação de campo elétrico no nosso cotidiano. Primeira coisa é você. Você tem campo elétrico lá dentro. Sabe por quê? Porque tem elétrons, tem corrente elétrica aqui dentro. E corrente elétrica gera campo magnético. Campo magnético também tem aqui. Além de campo elétrico, olha só. Além de campo elétrico, tem campo magnético dentro de você. E um dos exames que pode cair no teu Enem para falar de campo elétrico é o eletrocardiograma, que mede as pequenas variações e intensidades do campo elétrico no nosso corpo aí. Tudo bem? Eletrocardiograma. Então, isso é outra coisa de aplicação que tem aí para você. Esses carinhas aqui, a gente ainda vai estudá-los, tá? Mas eles são capacitores. Capacitores em tudo que é circuito elétrico aí da tua casa, circuito eletrônico também, provavelmente tem um capacitorzinho ali fazendo um trabalhinho. Capacitor é um aparelhinho assim
que serve para guardar, armazenar energia, sacou? A gente vai estudar ele mais pra frente, mas ele serve para armazenar energia, beleza? Então, se eu for pegar, por exemplo, o desfibrilador, é um capacitor por trás do funcionamento do desfibrilador, sacou? Então, toda essa parte... e capacitores funciona através de campos elétricos. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, beleza? Então tem muita aplicação no teu cotidiano, cara. Esse aí é a foto do acelerador de partículas, o maior acelerador de partículas do planeta, que fica no CERN, na Suíça. É o LHC. Esse acelerador de partículas, o que os caras fazem? Pesquisa de ponta. O que os caras fazem? Eles colocam, tem uma tubulação 100 metros embaixo da Terra, de 27 quilômetros, lá na Suíça, fronteira suíça com a França. Então, 27 quilômetros. Beleza, eles colocam um próton lá dentro. E esse próton não pode se chocar com as paredes da tubulação. Ou seja, tem campos elétricos e campos magnéticos ali para o próton ficar no meio da tubulação. Daí o que ele faz? Ele acelera aquele próton e acelera próximo à velocidade da luz. E daí, quando ele estiver próximo à velocidade da luz, ele joga outro próton. E os dois vão se chocar para ver o que tem dentro, sacou? Para descobrir novas partículas. E por aí vai. Então, acelerador de partículas é outra coisa interessante aí que usa campo elétrico. Então, tem N aplicações. Eu poderia ficar falando aqui vários dias sobre aplicações de campos elétricos. E sem brincadeira, tem bastante mesmo. Então, é importante você saber conceito e é importante você saber como calculá-lo, tá? Porque tem uma probabilidade aí de cair no teu Enem. Eu vou te revelar uma coisa. Nunca caiu. Mas não quer dizer que vai cair. Não quer dizer que não pode cair. Se nunca caiu, na minha concepção, tem uma probabilidade um pouquinho maior agora de cair. Por quê? Porque, por exemplo, fenômenos ondulatórios sempre caiu. Estude muito. Agora, campo elétrico nunca caiu e tem muita aplicação. Então é bem possível que caia nesse Enem aí, certo? Então fica ligado nesse conceito. Belezinha? Tá. Só para fechar, vamos no exercício, ó. Para ver se você aprendeu a desenhar. Desenhar! Os pontos P, Q, R, S são equidistantes das cargas localizadas nos vértices de cada figura. Equidistantes quer dizer mesma distância, né? Beleza. Sobre os campos elétricos resultantes, é correto afirmar que é nulo apenas no ponto... Nossa, tá faltando aqui, né? No ponto P, no ponto Q. Tá, vamos ver onde que o campo é nulo. Quais pontos desses aí ele é nulo? Daí é isso que ele pergunta, basicamente, né? Então, ó, por exemplo, no P, tá vendo essa carguinha negativa? Ela faz um campo no ponto P para onde? É entrando nela, né? Então, essa carguinha vai fazer um campo para cá, ó. Fechou? E essa carguinha aqui, ó, vai fazer um campo para cá, né? Entrando nela. E essa carguinha aqui, um campo para cá. Beleza? Se são equidistantes, aqui tem a mesma intensidade de campo elétrico. Se tem a mesma intensidade de campo elétrico, o campo elétrico pode ser nulo nesse ponto. Nesse caso aqui, pode ser nulo. Fechou? Se tem a mesma intensidade, né? E elas estão bem distribuídas assim, pode ser nulo sim. Então essa aí, fechou. Essa aqui agora, aqui ó. Essa carguinha 1 faz um campo para cá de afastamento, né? Essa carguinha 2 faz um campo para cá de afastamento. E essa carguinha 3 faz um campo para cá de afastamento também. É a mesma coisa da 1, só que tá ao contrário, né? Pode ser nulo? Pode ser nulo sim. Fechou. Eu vou só colocar um certo aqui. O R, vamos lá. Ó, essa carguinha 1 aqui, ela vai fazer um campo de aproximação, né? Beleza. Essa carguinha 2 aqui faz um campo de aproximação. Carguinha 3 faz um campo de afastamento. Pá, pra cá. Carguinha 4, campo de afastamento. Galera, essa aí pode ser nula, mas nem a pílula, né? Nem a pílula que vai ser nula. Então essa aqui tá errada. E finalmente essa aqui é a última, o S. Negativo, aproximação. Positivo, afastamento. Positivo, afastamento. E o negativo, aproximação. Já que são equidistantes, é tudo igual, essa aí com certeza absoluta, né,
vai ser nulo. Então, é nulo nos pontos P, Q e S. Belezinha? Questãozinha super tranquila. E um tipo de questão dessa aí que a gente fez com uma aplicação monstro, meu, seria uma questão massa do Enem. Então fica ligado nesse conceito aí. Próxima aula, a gente continua com o conceito de potencial, tá? Que vai gerar o conceito de diferença de potencial que gera corrente elétrica. Então fica ligado nas próximas aulas, resolve os exercícios dessa aulinha aí e até a próxima. Valeu, galera!